Queridos ouvintes, que nomes eram estes? Quais eram os nomes em que o paganismo no passado alimentavam? O que aconteceu logo após a Torre de Babel? Bem, uma coisa interessante que eu gostaria de passar para vocês, que antes de nós adentrarmos neste pormenores, eu gostaria de relatar para vocês o que aconteceu no primeiro século da era judaica messiânica. Mas antes disso, eu gostaria de voltar ao passado, logo depois do dilúvio. Eu gostaria de levar as vossas mentes exatamente para aquele período quando Noé e seus 3 filhos, Shem, Cã e Afete, saíram da arcas e constituíram família. Gostaria de partilhar também com vocês, prezados ouvintes, que eles, logo que saíram da arca, eles foram para uma região chamada Shinar. E esta região de Shinar foi que se desenvolveu a primeira Babilônia, que é relatada na Bíblia. As suas cidades, em Gênesis 11, versículo 2, que a partir daí foram criadas, Calner, Ereque, Babel. Estas cidades, prezados ouvintes, estas cidades foi o pai, o berço, exatamente daquela rebeldia, criado por um homem, e o nome deste homem, filho de Cush, descendente daquele homem que foi amaldiçoado por seu pai, Noar. E este homem foi Nimrod. Nimrod, exatamente a figura que aparece aí, prezados ouvintes, para trazer de volta uma grande corrupção da época em que levou o povo à idolatria igual ao povo antediluviano. Naquele período, Nimrod significa o rebelde diante de Elohim, o grande caçador diante do Eterno. E esse Nimrod, uma das primeiras coisas, prezados ouvintes, que Nimrod fez foi casar com a sua própria mãe. E ao casar com a sua própria mãe, Nimrod encheu a terra de Shinar, de tanta idolatria, de tanta corrupção, prezados ouvintes, que vocês não poderiam imaginar que o seu tio-avô, Shem, levantou-se contra ele e automaticamente matou, cortou o seu corpo e espalhou. Este costume estava em Levítico e em Juízes, de cortar os membros, troncos, braços, pernas, espalhar pelo caminho. E Nimrod automaticamente sofreu essas consequências por causa da sua idolatria e do seu pecado, da sua corrupção. E sua mulher, que era também sua mãe, chamada Samiramis. Isso tudo que eu estou te contando está relatado num livro aqui de história da mitologia das religiões ocidentais, europeias. Vocês poderão ver, prezados ouvintes, que eu estou falando é uma realidade, são fatos históricos comprovados. Eu gostaria que vocês entendessem que a sua mãe disse que Nimrod morreu e foi para o sol. Logo, Nimrod é Zeus. E se ele é Zeus, Deus, eu sou uma deusa. E pediu que todos os adorassem. E então as pessoas começaram a cultuar o que está escrito em Jeremias 7, versículo 18. Começaram a adorar a rainha dos céus, que se vestia, Jeremias 10, 9, de azul e de púrpura, do mesmo sistema idolátrico, igual ao seu esposo. Continuou aquele sistema de idolatria, sabe, prezado ouvinte? E uma das primeiras coisas que ela criou foi exatamente o confessionário, confessar os pecados do povo. E automaticamente, ao criar a confissão do pecado do povo, esta mulher introduziu a balança, aonde os sacerdotes confessavam os pecados com pesos
a questão aí já dos céus e do inferno, estas palavras existiam. Quem tivesse em situação negra ia direto para o inferno, e ao contrário, para os céus. A palavra inferno veio daí. Sabe, prezados ouvintes, não existe um inferno de fogo que fica queimando noite e dia com ímpios. Esses termos greco-romano, platônicos, foi introduzido por esta mulher. Foi ela que começou com estas ideias, que mais tarde entraram dentro da palavra do Eterno, dentro da Bíblia. O termo verdadeiro é Sheol, que significa morte, prezados ouvintes. Esta mulher também, em uma das suas noites, ela dormiu com um dos seus sacerdotes. E esta mulher chamada Samiramis, ela engravidou. E ao engravidar do seu sacerdote, automaticamente esta mulher, ela disse para o povo que tinha a noite Baal descido e encarnado nela. E ao encarnar nela, ela gerou um filho. Ela estava agora gestante de um bebê. Exatamente este bebê era o filho do sol. E ela começou a apontar que este bebê era a encarnação do sol, de Baal. Foi ela que disse que Baal morreu, foi para o sol e exigiu esta adoração. E você sabe, prezados ouvintes, quando foi que este bebê nasceu? Exatamente nesta data que você está pensando. Eu vou falar bem baixinho, tá? Para quem está me ouvindo, não ouça, ninguém quase ouça, só alguns. Quem tem ouvidos e cabeça, entenda o que nós estamos falando. O filho do sol nasceu no dia 25 de dezembro. Foi nesta data, prezados ouvintes, no dia 25 de dezembro, que o filho do sol nasce e o mundo inteiro é incumbido a adorar o sol. O sol invictus, e ela exige que nas noites do dia 25 de dezembro, uma árvore de pinheiro fosse colocada nos lares. Na época, as árvores de pinheiro eram espalhadas pelas planícies, pelas arraiais, pelos vilarejos, pelas cidades. E vocês sabem o que os sacerdotes do sol faziam? Eles cortavam as cabeças dos recém-nascidos e os pais doavam estas crianças em sacrifício a Baal Tamuz. E este jovem chamado Tamuz, que ressuscitava na primavera e morria exatamente nos solstícios de inverno, essa mitologia toda era comemorada pelo mundo antigo. Era terrível a adoração a Tamuz. A Bíblia fala deste período de ressurreição e morte, quando os israelitas, imitando as nações pagãs, começaram a se envolver com este aspecto idolátrico. E então o Eterno chamou o seu profeta. E em Ezequiel 8, versículo 16, exatamente em Ezequiel 8, 16, o profeta Ezequiel foi incumbido a falar algo para o povo, aonde este povo precisava deixar aquela idolatria. E o Senhor estava triste, porque a idolatria era tão grande, que o Eterno levantou o seu profeta e disse no versículo 16: levou-me para o átrio interior da casa do Hashem, e eis que estavam à entrada do templo do Hashem, do Eterno de Israel, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Eterno, e com os rostos para o oriente, eles virados adoravam o quê? O sol. Eles adoravam o sol. Quem era o sol, meu prezado ouvinte? Quem era o sol naquela época? Quem era adorado como o sol? No versículo 14 exatamente te responde isso. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte. E eis aqui estavam mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Aqui está
esta idolatria que adentrou dentro dos filhos de Israel. Adentrou ali dentro do berço do povo israelita. E os